Eu chamava agora o engenheiro João Branco, vice-presidente da Quercus, para a sua intervenção. Bom dia a todos. Agradeço a presença de todos. Cumprimento especial para os meus colegas de painel. Agradeço o convite que a Capacity House fez à Quercus para estar aqui presente nesta sessão de abertura. Começo por dizer que a questão da eficiência energética sempre foi uma das bandeiras da Quercus, digamos assim. É um assunto que nos é muito querido. Como já foi dito aqui, o consumo de energia nas casas é uma fatia substancial do consumo da energia total e a energia vem, na sua maior parte, vem de processos que são altamente, entram em grande conflito com os espaços naturais, com os ecossistemas e com a sustentabilidade do planeta como um todo. Desde logo temos a questão do petróleo, não é? Que, como toda a gente sabe, está a provocar as alterações climáticas, o efeito de estufa com efeitos globais e efeitos económicos que começam a ser sentidos, como por exemplo na erosão costeira. Enquanto o petróleo for caro, enquanto houver procura de petróleo, não vai deixar de se extrair petróleo. Portanto, os países do mundo, a Europa, os Estados Unidos, a China, a Índia, etc., enquanto compensar economicamente tirar o petróleo do solo e o gás natural, eles não vão deixar de o fazer e nós também não. E, portanto, é muito importante que haja mecanismos que façam diminuir a procura da energia, porque só diminuindo a procura da energia é possível mitigar a extração do petróleo. Por outro lado, em Portugal também grande parte da energia vem da grande hídrica, digamos assim, das grandes barragens. Toda a gente sabe que a Quercus é uma grande opositora do Plano Nacional de Barragens feito pelo governo do engenheiro José Sócrates, que para nós foi o maior crime ambiental que se cometeu em Portugal e economicamente também consideramos um grande disparate. Nós temos dados que têm sido divulgados, por exemplo, pelo professor Joanás de Melo, em que dizem que as 10 barragens previstas no Plano Nacional de Barragens, uma delas, infelizmente, aqui bem perto, a barragem de Ribeira-Dil, portanto, no conjunto das 10, a energia produzida não atinge os 2% da energia consumida em Portugal e, ao mesmo tempo, existem estudos também, inclusive alguns oficiais do próprio governo, que dizem que a eficiência energética pode poupar 10% da energia consumida em Portugal. Portanto, está-se a fazer investimentos de centenas de milhões de euros ou milhares de milhões de euros em grandes estruturas para produzir energia, nomeadamente barragens, mas também parques eólicos, que infelizmente proliferaram em todo o lado, em rede Natura 2000 e em zonas de grande importância para a conservação da natureza, quando poderiam ter sido feitos noutros locais de menor importância para a conservação da natureza. Portanto, mas como eu estava a dizer, todos esses investimentos
vamos ser nós que os vamos pagar, não é? Porque as centenas de milhões de euros gastas nas grandes infraestruturas energéticas e que agora as empresas de energia estão a pagar e estão a obter financiamento para isso. Ainda há pouco tempo a EDP, há 2 ou 3 dias, fez um empréstimo obrigacionista de 750 milhões de euros e a dívida total está quase nos 10 mil milhões de euros. E a Iberdrola também tem dívidas de milhares de milhões de euros, etc. Já para não falar também nas rendas, nas célebres rendas excessivas, que o referido governo achou por bem pagar às empresas energéticas porque lhe interessava na altura receber dinheiro por causa da concessão das barragens e dos parques eólicos. Tudo isso acaba por sair do bolso dos contribuintes, ou seja, nós. Portanto, isso está na fatura da luz. Além do mais, esse tipo de modelo energético é um modelo que interessa a um oligopólio, digamos assim. Existem meia dúzia de empresas que têm interesse nisso, que são as empresas energéticas. Eu não tenho nada contra as empresas energéticas, porque o negócio delas é exatamente fazerem barragens e parques eólicos, etc. Eu estou contra é quem faz esses licenciamentos e quem define as políticas. Mas seria muito melhor para a sociedade, segundo o nosso ponto de vista, que o investimento, todo o investimento feito nessas grandes infraestruturas, que tirou o dinheiro da economia, porque se os bancos tiveram que emprestar o dinheiro para construir essas infraestruturas, não ficou dinheiro para emprestar para outros empreendimentos e, portanto, um desenvolvimento energético virado para a eficiência energética e para a microprodução de energia criaria uma economia muito mais difusa e com muitos mais beneficiários, desde o pequeno empreiteiro local ao pequeno serralheiro que iria instalar os painéis solares, etc. Portanto, há aqui 2 modelos completamente diferentes de desenvolvimento energético, que é o que tem acontecido agora e que aposta nas grandes infraestruturas energéticas. Não sei se têm reparado, é claro que esse modelo é apoiado pelas energéticas, que são um dos principais interessados no assunto, mas também pelas grandes empresas de construção civil, porque há grandes obras, não é? E também pelos bancos. E não é por acaso que nós vemos ministros saírem de ministros e irem para essas empresas de energia e de construção civil e financeiras, e depois vemos também pessoas que estão nessas empresas irem para ministros. Portanto, essas coisas não são por acaso, é porque realmente há muitos interesses instalados no setor energético. Ora bem, posto isto, é claro que essas empresas não têm muito interesse em que se poupe energia, porque o negócio deles é vender energia. Portanto, se o meu negócio é vender energia, a mim não me interessa que vocês poupem energia, porque eu vou passar a vender muito menos energia. Portanto, isto é uma coisa clara e faz parte da economia. A Quercus defende uma forte regulamentação imposta legalmente, quer a nível nacional, quer a nível municipal, que vá na direção da obrigatoriedade de instalar mecanismos de eficiência energética e também de instalar mecanismos de microgeração. Felizmente, o nosso atual governo aprovou agora uma lei há pouco tempo que
prevê, embora ainda não tenha sido regulamentada, que prevê que agora qualquer pessoa já possa instalar microgeração nos seus edifícios e depois vender à rede, o que até aqui não podia fazer, exceto em alguns casos, e, portanto, nós defendemos totalmente que tem que haver uma regulamentação forte por parte do Estado para obrigar a que as construções já prevejam esses mecanismos de eficiência energética. Mais uma vez, infelizmente, é claro que essa regulamentação também tem os seus opositores, como é lógico. E isso aconteceu há bem pouco tempo, por exemplo, com a regulamentação da qualidade do ar interior, não é? Que havia determinadas exigências e depois, porque o setor da construção civil começou-se a queixar que era muito caro, etc., e o Governo acabou por deixar cair grande parte dessa regulamentação. Aliás, a nível europeu e mesmo mundial, infelizmente vivemos um período de desregulamentação com a desculpa de que a regulamentação é má para a economia e depois acontecem coisas desagradáveis, como por exemplo o caso que ainda há pouco tempo tivemos da legionela, que foi claramente um caso que aconteceu por falta de regulamentação suficiente. Não vos quero amassar mais, só vou acabar por dizer que os sistemas de certificação voluntários são muito importantes para pressionar a economia através dos consumidores e depois, mais tarde, isso acaba por pressionar os governos a tomarem um determinado sentido. Isso aconteceu já, por exemplo, com o sistema de certificação florestal da FSC, com grandes resultados. De modo que dou os meus parabéns à Passive House e desejo sinceramente que os governos e as autarquias incluam regulamentações que obriguem à eficiência energética. Muito obrigado. Muito obrigado pela intervenção. Das palavras que nós tivemos a oportunidade de ouvir, no fundo, a eficiência energética é a forma mais rentável de energia. As pessoas vão começar a tomar consciência disso. E também a eficiência energética é a forma mais democrática de energia. Eu acho que também estou de acordo em relação a isso. Muito obrigado. Eu chamava